sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro no YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo. Se você ainda não está inscrito, clica aí, se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos, onde a gente fala tudo sobre manejo, criação, reprodução, responde perguntas, entrevista criadores e vem aqui fazer parte, da maior comunidade de criadores comerciais do Brasil. E hoje nós temos um tema aqui de frente com o Dr. Paulo: quais as diferenças entre um criatório rural e um criatório urbano? Basicamente, quais são as diferenças no processo de legalização para você ter um criatório em área rural e ter um criatório em área urbana? Essas são perguntas muito recorrentes, são perguntas que são feitas para a gente praticamente todos os dias. Criatório rural versus criatório urbano de animais exóticos, silvestres, domésticos em área rural. Vantagens. Quais são as perguntas, O que nós temos de vantagem em eu abrir um criatório em área rural? Primeiro, a área rural é permitida a criação de animais de qualquer tipo. Então, na área rural, você não tem problemas referente a conseguir o licenciamento junto ao município. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira vantagem. Além disso, a vantagem de você ser produtor rural é que você tem uma série de facilidades para conseguir os registros, cadastros e licenciamento ambiental para você ter o seu criatório comercial legalizado. Então, a área rural ela é uma área permitida a criação de animais, é uma área que existe muitas facilidades. Além de todas as facilidades, você pode se cadastrar como produtor rural e aí você pode também conseguir uma série de benefícios, financiamentos para você montar o tão sonhado criatório comercial. Então, a primeira coisa que facilita, você ter um criatório na área rural é o uso e ocupação do solo pela Secretaria da Agricultura. Se você tem um sítio, você tem uma pequena propriedade rural no interior, você tem o cadastro como produtor rural, isso facilita muito você conseguir esse documento da Secretaria de Agricultura, que apenas vai colocar que você pode criar animais em área rural. Também facilita todos os registros nos órgãos agropecuários, órgãos ambientais, secretarias municipais, secretarias de agricultura, secretarias estaduais, vigilância sanitária, órgãos de defesa agropecuário, IBAMA. Você sendo um produtor rural, você tem uma série de facilidades. Uma, que você pode fazer o seu cadastro para criatório comercial como pessoa física, no seu CPF como produtor rural, ou você pode até abrir um CNPJ como produtor rural, onde você ganha uma série de benefícios. Então, o cadastro como pessoa física junto ao IBAMA, o CTF, fica muito mais facilitado e você consegue fazer todo o processo de licenciamento dentro dos órgãos ambientais, municipais, estaduais e federais, de uma forma muito mais tranquila quando você está pretendendo montar um criatório comercial de animais exóticos, silvestres ou domésticos em área rural. Então, em área rural, tudo é permitido. Além disso, você tem uma série de facilidades em infraestruturas e no espaço. Então, você pode ter um criatório maior, você pode planejar melhor as instalações, você consegue ter uma diversidade de tipos de recintos diferentes, com tamanhos, formas, você pode agregar muito mais espécies, você pode ter muito mais espécies a serem criadas em área rural do que em área urbana. Tá? Em área urbana não é permitida a criação de todas as espécies que você pretende. Já em área rural, praticamente todas as espécies são permitidas, desde répteis, mamíferos e aves de forma geral, Todos os passeriformes, psitacídeos, aves exóticas e assim sucessivamente. Então, a área rural tem todas essas facilidades, uma maior quantidade de espécies, maior quantidade de recintos, uma facilidade na construção de todas as instalações necessárias, a tranquilidade para você ampliar o seu criatório, acrescentar, alterar, modificar. Você também não tem problema com vizinhos, porque a área rural você não tem que se incomodar, enquanto a área urbana você tem os vizinhos, que aí você tem uma série de cuidados, a gente vai falar depois da área urbana, mas a área rural tem essas facilidades,
Além disso, uma maior tranquilidade para os animais, uma maior produtividade, geralmente. Além disso, você tem uma coisa muito importante que é a área rural. A área rural, você tem uma série de linhas de crédito para construção de infraestrutura, para aquisição de matrizes, para custeio da produção, custeio, comprar equipamentos, comprar matéria-prima, alimentação, matrizes. Então, em área rural, você sendo produtor rural, você consegue montar todo um criatório comercial sem gastar quase nada do seu bolso, tudo conseguindo projetos e financiamentos junto aos órgãos que financiam a parte rural. E é muito mais rápido, é muito mais fácil conseguir crédito, e você tem créditos a longo prazo, você consegue diluir. Então, a área rural tem toda uma facilidade, tá bom? Principalmente na questão de conseguir os documentos, na questão de fazer a infraestrutura, de ter espaço e conseguir todas as espécies, além de você ter uma maior qualidade para os animais, você ter também, já está numa área rural, então já está longe de barulhos de cidade, né? De sons automotivos, de carros, de indústrias, de empresas, né, ao seu redor, que você pode ter em área urbana. Em área rural, você não tem isso. Então, você tem essa criação de animais em área rural, que é permitido praticamente todas as espécies. Os trâmites, vistorias, cadastros, licenciamento, a documentação é tudo mais tranquila e tudo mais fácil de a gente conseguir. As linhas de financiamento, como eu falei, as linhas de crédito, então os projetos que você já está fazendo para licenciamento ambiental, plantas arquitetônicas, os projetos financeiros, os projetos técnicos que você vai ter que encaminhar para conseguir as licenças ambientais, todos esses são utilizados para você conseguir linhas de crédito, financiamento para a construção e aquisição das suas matrizes. Você pode começar um criatório comercial em área rural, basicamente do jeito que você quer, do tamanho, com quantidade, e somente fazendo os projetos bem feitos, apresentando eles e conseguindo as linhas de crédito junto aos órgãos aí financiadores. Então, toda essa facilidade na montagem de projetos, de infraestruturas, de instalações, porque você vai ter maior espaço, você tem uma maior área, enquanto em área urbana você tem só o espaço do seu terreno. Você não tem tantos espaços assim. Então, você tem que se fazer um planejamento muito mais adequado em área urbana, tá bom? Então, essas são as grandes vantagens em um criatório rural. Se alguém perguntar para mim o que você me indicaria, área rural, sempre. Tá? Sítios, pequenas propriedades em área rural, chácaras, né? Isso é o ideal para você montar um criatório comercial, tá? Criatório urbano, vamos lá. Então, quais são as vantagens e desvantagens? Basicamente, tem mais desvantagens do que vantagens, tá? Então, o criatório em área urbana, a gente tem a questão simples, né? Que você também tem que conseguir uma autorização do seu município, né? Você tem que primeiro, como você está dentro de um perímetro urbano, esse perímetro urbano ele tem um plano diretor que depois nós vamos falar, que permite você ter algumas atividades econômicas em determinados bairros, em determinados locais. Então, para você conseguir a abertura da sua empresa, a abertura da atividade comercial, então, área urbana não dá para fazer criatório como pessoa física, somente como pessoa jurídica. Você vai ter que abrir uma empresa, MEI, ME, e-learning e vários outros, né? Você vai ter que ter, você tem que conseguir autorização, conseguir o alvará, conseguir o uso e ocupação do solo do seu município. É muito mais difícil você conseguir criação de animais em área urbana. Então, nós temos um monte de problema de criadores que querem montar criatórios comerciais e caem naquela velha máxima: pode-se criar animais em qualquer lugar, você pode criar um animal na sua garagem, você pode começar a sua criação na lavanderia. E não é verdade, é mentira, tá? Para você criar animais em área, você pode ter animais em área urbana, você pode comprar os animais com nota fiscal e ter os animais como animal pet. Tá? Você não pode reproduzir em qualquer lugar. Então, para reprodução, para criação com intuito comercial, você precisa das licenças. Além disso, dependendo dos animais, eles são transmissores de zoonose, tem a poluição sonora, tem a questão do barulho, tem uma série de coisas, N projetos mais detalhados, além do espaço ser mais reduzido para você começar em área urbana,
né? Então, você tem que abrir a empresa, você tem que conseguir todas as documentações, todos os cadastros, e para você vai passar por vigilância sanitária, você vai passar por órgãos agropecuários que vão fiscalizar, você tem que conseguir o alvará, então alvará provisório, alvará definitivo, você tem que ter cadastro no Cefaz, Receita Federal, tem vizinhos, você tem um monte de pessoas ao seu redor, dependendo da área, dependendo da cidade, não vai permitir a criação de animais no seu endereço. E você vai ter que procurar um outro endereço, pode ser dentro da própria cidade, que libere essa atividade, ou você vai ter que partir para a área rural, que é permitido a criação de animais. Então, a área urbana, a dificuldade de conseguir as licenças municipais, conseguir as autorizações iniciais. Além disso, o espaço é mais reduzido, você não vai conseguir criar todos os animais que você quer, porque alguns animais não vão ser permitidos em área urbana. Você tem que ter projetos, N projetos de adequação, projetos para evitar poluição sonora, de dejetos, de resíduos, de zoonose, de proliferação de animais, de uma série de coisas que, além disso, você não tem como ampliar muito em área urbana, né? O espaço já é reduzido, você não consegue fazer qualquer tipo de recinto em área urbana, você vai ter que fazer um planejamento, você tem que entender muito bem a pessoa que vai te orientar no processo de legalização, que vai ser o seu responsável técnico, ele vai precisar saber estudar muito bem como montar o seu criatório, não é simplesmente fazer uma sala e colocar gaiolas dentro e começar a criação. Tá? Existe uma série de trâmites legais para você conseguir criatório em área urbana. Se consegue, sim, consegue montar um criatório em área urbana, mas o primeiro passo é conseguir a autorização do município. Então, é necessário passar por todo o processo de legalização no município primeiro. E, às vezes, vai precisar apresentar um pré-projeto, você vai ter que apresentar as plantas arquitetônicas dos recintos, fotos dos animais, descrever essa atividade para o município entender. E você vai ter que conseguir licença no município, Secretaria de Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, você tem que ter uma série de coisas, vigilância sanitária. Alguns municípios em grandes áreas urbanas, eles têm uma fiscalização muito mais rígida e você tem que tomar muito cuidado. Então, todo município tem o seu plano diretor, que é isso que a gente está falando. Então, todo plano diretor é um plano que é elaborado, e geralmente ele é uma lei que rege, que se divide o município em quadrantes, em bairros, onde pode se desenvolver vários tipos de atividades, onde você não pode construir, fazer, abrir empresas, abrir comércio, abrir indústrias, atividades em qualquer área. Você precisa solicitar, que é o chamado uso e ocupação do solo. Geralmente, nas grandes capitais, nas grandes cidades, a gente tem que conseguir o uso e ocupação do solo. Nas pequenas cidades, a gente consegue apenas o alvará. Então, esse plano diretor é que define exatamente todas as áreas e os locais aonde você pode executar essa atividade. Então, a atividade de criação de animais em cativeiro, criação de animais, criação de aves, criação de animais exceto galináceos, criação de animais de estimação. Tudo isso, quando se fala em criação de animais, não é todo o endereço que é liberado, por causa que você tem que fazer essas verificações, porque depois você, para alterar e conseguir abrir no seu endereço, tem que fazer um projeto de lei, você vai ter que ter contatos com vereadores, com o pessoal da Secretaria de Infraestrutura do seu município, para ver se há possibilidade de fazer uma lei, um projeto de lei para autorizar essa sua atividade naquele seu endereço. Então, se de cara a prefeitura não autorizar naquele endereço, o seu processo, você não vai ter criatório comercial naquele seu endereço. Então, você não pode criar em conjuntos habitacionais, apartamentos, condomínios fechados, somente se forem condomínios fechados tipo mais afastados, mais na periferia da cidade. No centro das grandes cidades, nos bairros mais populosos, onde tem muita coisa, não pode. Tá? A criação de animais que traz insetos, traz roedores, mau cheiro, resíduos, poluição sonora, dependendo das espécies, fazem muito barulho. Então, você tem que adequar muito as instalações para a área urbana. É possível? Sim. Se você tem dúvidas, se você quer saber como conseguir esses documentos, a gente orienta tudo, vocês podem entrar em contato com a gente aí, a gente faz toda essa orientação, a gente tenta mostrar todos os caminhos, a gente teve vários clientes que não conseguiram e a gente conseguiu, através de vários
subterfúgios, várias orientações que eles conseguissem essa autorização em área urbana, sem ter que fazer mudança no local. Além disso, você não pode montar um criatório dentro da sua casa. Você não pode pegar um quarto da sua casa e montar uma lavanderia, uma garagem. A criação de animais, mesmo em área urbana, precisa ser num recinto, num local construído separadamente da sua casa, onde tem que ter entrada, que não pode passar por dentro da casa, tem que ter uma série de instalações anexas, e você tem que ter esse espaço para a construção. Você diminui a quantidade de matrizes, diminui uma série de situações. Você pode iniciar numa área urbana e depois migrar para uma área rural? Pode, sem problema nenhum, tá? Mas então o problema maior é conseguir o tal do uso e ocupação do solo, ou o alvará provisório, o alvará definitivo para a sua empresa, para a sua atividade econômica, que são os documentos necessários para você fazer o licenciamento ambiental junto ao seu estado e junto à parte federal. Se o município não autorizar essa atividade, esse tipo de criação naquele endereço, você não consegue legalizar junto aos outros demais órgãos. Então, área urbana, tu tem que ter toda uma orientação correta, exatamente para você não acabar se incomodando. Porque a área urbana, por exemplo, você comprou uns casais aí de psitacídeos meio barulhentos, colocou na sua garagem, na sua lavanderia, eles fazem muito barulho. Se um vizinho te denunciar e a polícia bater na sua casa, você não tiver as notas fiscais desse animal e você estiver reproduzindo esse animal, você vai levar multa e você pode ter os animais apreendidos e você pode perder os animais. Não é possível criar animais com o intuito de reprodução em quantidade para venda e comercialização sem licenciamento ambiental, tanto de animais domésticos, quanto animais exóticos, quanto animais silvestres. Não é permitido. Só é permitido para animal silvestre, criadores de passariniformes que têm CISPAS podem criar em área urbana, porque não tem intuito comercial, porque criador amador CISPAS de passariniformes não inclui criação comercial. Então, quer dizer que eles não podem vender animais e não podem comercializar, eles podem reproduzir e eles podem ter até no máximo uma quantidade X de animais por seu cadastro. Então, fora isso, você pode ter animais, 10, 12 gaiolas, e ter esses animais como animais de estimação na sua casa? Pode. Não pode reproduzir, não pode comercializar, e você não pode ter dentro de casa, numa área em que haja movimento de pessoas. Tem que ser numa área afastada. Isso é uma lei, tá bom? Tanto para qualquer tipo de animal. Bom, vamos continuar aqui falando da parte urbana. Então, os processos para aprovação de criatório. Então, a criação de animais em área urbana tem vários cuidados que você tem que ter. Tem vários projetos anexos, é uma quantidade muito maior de projetos técnicos e projeto arquitetônico, projeto de resíduos sólidos, projeto de esgoto sanitário, tem uma série de ruídos, uma série de projetos anexos, muito mais quantidade de projetos para você conseguir aprovar. Os trâmites e as vistorias são mais demorados, porque o área urbana eles vão fazer uma, duas, às vezes até 3 vistorias, porque eles sempre vão achar alguma coisa que possa estar errado, que possa estar incomodando algum vizinho, que possa gerar algum prejuízo. Então, os trâmites podem demorar mais em área urbana do que em área rural. A documentação é muito mais trabalhosa, a gente precisa ter uma série de documentos anexos da prefeitura e várias autorizações para você poder ter, além de você ter que ter contratos com empresas de recolhimento de resíduos, contratos de N outros anexos para você ter o seu criatório em área urbana. Os projetos anexos, poluição sonora, esgotos, zoonoses, biossegurança, são muito mais detalhados e muito mais complexos em área urbana do que em área rural. Você não tem a capacidade de ampliação, né? O seu espaço já é reduzido, você pode até planejar uma ampliação, mas em pequena quantidade. Você não pode criar todos os animais, nem todos os animais vão ser permitidos em área urbana. Então, isso dificulta bastante você ter um criatório com várias espécies. A maior dificuldade para financiamentos, não que você não consiga, né? Mas você não vai conseguir, você tem que ter uma empresa aberta há bom tempo, ter um bom score para você conseguir uma aprovação, né? Você conseguir um financiamento para
crescimento do seu criatório. Isso é praticamente quase bem raro e bem difícil de se conseguir. E tem que ter vários cuidados extras, principalmente com os vizinhos. Os vizinhos vão te denunciar se tiver um mau cheiro, se tiver uma proliferação de ratos, de barata, se tiver uma poluição sonora, eles vão te denunciar e você vai ter dor de cabeça, você vai ter que fazer as adequações, senão o seu criatório pode ser fechado. Então, área urbana tem uma série de cuidados, desde você ter lojas para comercializar animais, até mesmo você ter um criatório comercial autorizado. Essas são as principais diferenças que a gente tem entre criação em área urbana e em área rural. Você tem, claro, em área urbana, você está construindo no seu terreno, você quer ter uma possibilidade de aumentar de renda, de ganhar dinheiro com a criação de animais, mas é um pouco mais complexo você conseguir o seu licenciamento em área urbana. Tá? Então, em área urbana tem uma série de anexos, você vai gastar um pouco mais, você vai ter mais complicações, você tem que se adequar ao plano diretor, você tem que conseguir as licenças municipais primeiro, para depois partir para outra área. Enquanto a área rural, tudo é permitido, qualquer tipo de criação de animais é permitido, uma série de cuidados. Se você está procurando viver da criação de animais, aqui é o local certo. Vem aqui para o Criador Pro, se inscreve, faz parte da nossa comunidade e aqui você vai ter a melhor orientação possível. Então, um abraço a todos, até a próxima live. Tchau, tchau.